Olá e muito bem-vindos ao meu canal, o canal da Engenharias. O meu nome é Vladimir Araújo e eu vou agora ajudar vocês a desmistificar um pouco a utilização do Dynamo para automação ou para design generativo, como vocês queiram fazer dentro do Revit. Aqui eu estou utilizando a versão 2021.1.2 do Revit e a versão 2.6.1 do Dynamo, é a versão padrão que vem com ele, que está atualizada. Mas você pode fazer essas mesmas coisas desde a versão 1.3.3, lá da versão 2017, que já vem integrado com o Revit. Vladimir, primeira coisa, como é que eu faço para abrir o Dynamo, ou a parte de design generativo? Bom, para que vocês não possam confundir, aqui dentro do menu gerenciar a gente tem uma guia chamada Design Generativo. Isso daqui é uma outra parte da parte de Design Generativo, que aliás só está disponível para contas comerciais e quem fez a assinatura da Autodesk. Não é disponível para as versões educacionais e nem para o Trial, ok? Para chamar o Dynamo, a gente precisa clicar aqui. Uma vez que você clica, ele vai ficar inativo. E aí ele vai abrir. Uma vez aberto, esta é a interface, a gente só precisa clicar em novo e pronto, ele vai abrir para a gente. Bom, para mostrar para vocês como ele é simples de se mexer, eu vou iniciar alguns exercícios fazendo círculos tangentes, ou seja, eu vou criar círculos, eu vou criar algumas geometrias, tanto em 2D quanto em 3D, e aí a gente vai observar que ele vai obedecer a cada um dos parâmetros que eu vou colocar aqui para ele. Tá? A gente vai colocar algumas restrições e vai colocar também algumas coisas para que a gente possa ter um controle sobre essas geometrias. Então, a primeira coisa, Vladimir, que legal, estou vendo que o seu Dynamo ele é em português. Bom, a despeito do que vocês estão vendo aqui, sim, ele está em português, as descrições inclusive vão vir em português, mas todos os comandos, todos os nós, né, ou nodes dele, tem muita gente, são aquelas caixinhas que a gente coloca na tela, vão aparecer sempre em inglês. Então, como eu prometi, vamos fazer um círculo. Então, para isso eu chamo o comando circle. Ele vai me dar uma série de opções. Basta que eu chegue com o mouse em cima delas e ele vai me descrever o que cada uma dessas opções de círculo faz. Aqui no caso, eu vou para essa primeira opção mesmo, Circle by Center Point Radius. A partir do momento que eu clico aqui, ele já mostra aqui na minha tela o nó e já mostra, inclusive, o círculo criado. Aqui eu estou no automático e já mostrou para mim a execução concluída. Ok? Vladimir, por que já apareceu um círculo aqui? Bom, cada nó, ou praticamente todos os nós, eles já vêm com alguns valores padrões. Por exemplo, o center point, ele precisa de uma coordenada. Um ponto, ele precisa de uma coordenada no espaço. Aqui a gente já está com ele na coordenada 0 em x, 0 em y e 0 em z. O meu raio, valor padrão 1, porque não consigo fazer um círculo se o meu valor padrão também for 0. Deixa eu só aumentar um pouquinho esses círculos aqui. Pronto. Só que eu não quero fazer isso daqui, eu quero ter um controle maior sobre os meus círculos. Eu posso modificar o lugar onde fica o centro dele e também os meus raios. Não é? Então, para isso, vamos por partes. Para eu criar um ponto central, ou seja, onde esse círculo vai ficar? Eu preciso de um sistema de coordenadas, um ponto que vai ficar numa coordenada. Assim sendo, eu vou chamar, então, o point aqui. Eu quero criar um ponto para ele ser o ponto central do meu círculo. Por acaso, ele já me mostrou aqui algumas opções. De cara veio o Point by Coordinates, ou seja, estou criando um ponto baseado em coordenadas. Como vocês podem ver as entradas aí, x, y e z. Então, eu clico aqui, ele automaticamente já traz esse ponto, já traz o node e já criou o ponto aqui no 000. De novo, todos os nós, praticamente todos eles, têm os valores padrões. Aqui no caso, para x, y e z, o valor padrão é 0. Vladimir, e aí? Pronto, eu já estou vendo que está aí. É só isso? Não, você precisa ligar os nós. Os dados que você tem aqui, ou aqui, eles viajam através desses fios, desses cabos, também chamado wires. Então aqui eu estou ligando um ponto com center point. Observem que é sempre ponto com ponto. Ok? Agora, o raio. O raio não é um número? Se é um número, então eu vou chamar um número aqui também. Number. Pronto. Olha que legal. Eu chamei o comando number. E aí,
eu só preciso ligar aqui. Porém, olha que legal, ele ficou amarelo e o meu círculo sumiu. Por que ele ficou amarelo, Vladimir? Veja que ele colocou aqui, ó, execução concluída com avisos. Isso porque está no automático. Se eu chegar o meu mouse aqui em cima, ele vai falar, olha, falha na operação. Por quê? O raio tem que ser diferente de 0. Então, eu não posso ter um raio igual a 0. Aqui eu posso colocar, por exemplo, um raio igual a 1. Não é isso? Pronto, muito bem. Agora é o seguinte, cada uma dessas minhas coordenadas aqui, ele assumiu que o valor é 0. Se eu quiser mudar essa coordenada de lugar, eu posso simplesmente copiar e colar aqui, ó. Observem que aqui ele está sempre nas coordenadas, deixa eu até clicar aqui, ó. Ele está nas coordenadas 0, 0 e 0. Está vendo o encontro de todos os eixos aqui, ó, o x, o y e o z? Então, meu ponto está na 0, 0, 0. Se eu mudar o meu x para 1, ele já deslocou 1 em x. Se eu colocar também o mesmo 1 para y, ele vai deslocar 1 em y também. Se eu colocar o mesmo 1 em z, ele também vai deslocar 1 em z. Então, observem que eu posso ligar isso daqui, posso ligar o mesmo number nas 3 coordenadas, ou eu posso ter 2, 3 coordenadas diferentes. Posso chegar aqui e elas vão trabalhar também de formas independentes. Então, vamos colocar aqui, ó, 1, 2, ou melhor, 0, 1 e 2. Ou, se eu quiser começar ao contrário, o z vai ser 0, o meu y vai ser 1 e o meu x vai ser 2. Pronto. Aqui ele já mudou para 2 porque já está ligado. Então, eu vou ligar aqui. Pronto, ele mandou o meu x, o meu y para 2 e o meu z continua no 0. Tá certo? Muito bem. Agora é o seguinte. E se eu quiser, como eu falei para vocês, fazer com que esses círculos, eu crie mais de um círculo e ele seja tangente? Bom, a primeira coisa que eu tenho que ter em mente, então, é que eu preciso designar quantos círculos eu quero e em que eixo eu quero isso. Eu quero 5 círculos em Z? Não, porque não tem como eu colocar esses círculos tangentes no Z. Ele está projetado no meu plano XY, não é isso? Então, eu coloco esses círculos em X. Assim sendo, deixa eu apagar isso daqui, só para a gente brincar um pouquinho então. Ele voltou automaticamente para as minhas coordenadas 0, 0, 0, que são as coordenadas padrão aqui, tá? E aqui também continua com o número 1, mas que também não precisa, porque eu já tenho esse valor 1 por padrão aqui. Então vamos brincar o seguinte agora. Eu quero mudar, eu quero colocar mais círculos aqui no meu eixo X. Então, eu posso colocar o número 5 aqui. Pois, Vladimir, mas você não falou que aqui é coordenada? Sim, mas olha que legal agora. Eu tenho um macetinho que é o seguinte. Eu vou dar um duplo clique na minha tela e aí vai aparecer aqui o que a gente chama de code block. Code block é um nó dos mais versáteis, se não o mais versátil do Dynamo. Com ele, eu consigo criar literalmente várias codificações do meu jeito. Assim sendo, eu vou falar para ele o seguinte, olha, eu quero começar com um círculo, eu vou até um hashtag. O hashtag significa, para quem está acostumado a trabalhar com internet, ou já viu uma propaganda de alguns cursos, o hashtag, ele indica número. Então aqui, ó, eu vou até colocar aqui, só para ficar mais claro, ó, QTD circ, de quantidade de círculos. Aí eu vou colocar aqui até e eu coloco o número que eu quiser. Só que aqui é o seguinte, se eu falo para ele que eu quero uma quantidade de círculos qualquer, né, eu preciso entrar com esses valores e eu preciso também falar quais são as opções que eu tenho. Neste caso, eu quero, como eles são tangentes, aí a gente vem aqui para o círculo agora. Vamos prestar atenção no meu círculo. Para que um círculo seja sempre tangente a outro, aí não importa se é em Y, se é em X, eu tenho o meu raio. Ou seja, o ponto central do próximo círculo não pode ser menor do que 2 vezes o raio. Porque aqui, ó, raio, eu tenho diâmetro. Então, o ponto central desse círculo, ele vai caminhar daqui até o raio. Se eu multiplicar por 2, ele vem para cá. Se o raio dos círculos forem os mesmos, eles nunca serão colocados uns sobre os outros. Eles vão sempre continuar tangentes. Tá certo? Então, vamos voltar lá. Aí, neste caso, então, eu vou abrir um parênteses e vou falar o seguinte, olha, eu quero que a distância entre eles seja de 2 vezes o raio. Tá certo? Bom, de novo, ficou amarelo aqui para mim. Por quê? Eu declarei aqui 2 variáveis, a quantidade de círculos e o raio. Tanto que ele colocou aqui para mim.
Não quero que você se preocupe por enquanto com isso. Existe um outro vídeo que ensina, inclusive, explica, né, o que é isso daqui, que na realidade é um design script. Na descrição do vídeo, durante o decorrer do vídeo, vocês vão ver isso daí. Tá? Vai aparecer no cantinho superior, aí você pode clicar. Mas enfim, se eu preciso de uma quantidade de um raio, eu preciso informar isso. De novo, eu vou entrar com números, porque número, quantidade e raio são números. Só que agora eu vou mostrar para você um número diferente. É o number slider. Olha só. O number slider, se você observar aqui, você vai ver que o número ele vai aumentar ou diminuir na medida que eu aumento ou diminuo aqui. Ó, eu arrasto para a esquerda ou para a direita. Tá? A gente sabe o seguinte, eu não posso ter uma quantidade igual a zero e nem posso ter um raio igual a zero. Então eu posso chegar aqui, por exemplo, e falar o seguinte, olha, o mínimo é 1. O máximo pode ser 100, pode ser 1000, pode ser o quanto que eu quiser. Tá? Mas aqui no step também eu vou colocar 1. Por quê? Eu não quero números quebrados. Pronto, voltei para cá. Então eu posso ligar a quantidade de círculos aqui e vou copiar esse mesmo nó para ligar ele dentro do meu raio. E não apenas aqui. Eu vou ligar ele, já que é raio, poxa, eu não falei que eu ligo raio com raio, ponto com ponto? Então eu vou ligar raio com raio. Tá vendo? Agora olha que legal, eu tenho um círculo com diâmetro de 1, com raio de 1, perdão. Então agora eu tenho 21 círculos, ou melhor, eu tenho 8 círculos e eu vou ter também a distância do raio entre eles. Tá? Deixa eu só ligar aqui no X, pronto. Então eu tenho 8 círculos, eu posso aumentar ou diminuir a quantidade aqui, tá vendo? Ele aumenta ou diminui a quantidade lá. E eu aumento ou diminuo o raio dos meus círculos aqui e ele vai sempre obedecer o meu critério. Só para você ver então como é que foi simples. A gente só precisou criar um círculo que tenha um ponto central e um raio, uma coordenada, que é exatamente onde vai ficar esse ponto central, e informar para ele um raio, que por acaso está aqui. Esse meu ponto central foi informado através dessas coordenadas. Como eu quero mais de um círculo, eu inseri aqui um código, começando em 1, falando para ele que isso aqui é uma variável que eu declarei. Eu poderia colocar qualquer coisa, tá? Eu coloquei QTD circ, tá? Mas poderia ser qualquer outra coisa. Se eu quisesse colocar aqui o meu nome, por exemplo, ó, Vladimir, também vai funcionar, tá? Mas enfim, opa, eu só preciso ligar aqui de novo. Também vai funcionar. Então isso daqui é só uma variável, tá vendo? Ele vai obedecer o que eu colocar aqui. Mas enfim, o raio é a mesma coisa, é uma variável. Eu posso colocar o nome que eu quiser. Como, por exemplo, eu posso chegar aqui e colocar Araújo. Isso é só uma variável. Eu só preciso ligar aqui de novo. Tá? Então, eu declarei que isso daqui é a quantidade de ciclos e isso daqui é o raio dos meus ciclos. Como eu falei que eles têm que obedecer 2 vezes o raio, então vamos voltar aqui para raio, só para vocês não se perderem. Círculos. Então aqui é a quantidade de círculos e ali o meu raio dos círculos. Eu liguei, pronto. Eles estão obedecendo a minha lógica agora. Ou seja, eu posso aumentar ou diminuir a quantidade desses círculos a hora que eu quiser. Aqui ele vai sempre obedecer e isso vai acontecer em tempo real. É muito bacana e muito simples, não é? Bom, se você gostou, dá um like, se inscreve no canal, assiste outros vídeos porque tem muito mais dicas por aí. Tá legal? Vejo vocês no próximo vídeo. Um abraço.